Saudações a todos os companheiros do outro lado, em diferentes lugares, Angola, África, o mundo. Hoje vamos falar deste tema muito interessante também, influência da família no processo de ensino e aprendizagem. E para isso nós tínhamos que trazer alguém que entende da matéria. Trouxemos então o pedagogo, nosso professor, que trabalha no Ministério da Educação há um bom tempo, que lida com esses problemas que nós temos. O nosso tema, não é? Influência da família no processo de ensino e aprendizagem. Então fica até o final, né, do nosso programa e acredito que vais aproveitar algo muito interessante. Mas antes de nós tocarmos neste ponto muito interessante, eu vou agradecer o nosso professor por aceitar o grande convite. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, sim. Exato. Mas se calhar vais se perguntar, mas quem é ele, afinal de contas? E nós vamos optar por outra apresentação. Afinal de contas, quem é o Dr. Etande, o professor Etande? Sim. Agradecer de antemão pelo convite que nos foi formulado e agradecer também a ti, caro telespectador, que nos acompanhas do outro lado. Trata-se do senhor Leonardo Etande, não é? Sou professor, pastor, pai de família, por sinal de quatro filhos, e também sou casado. Bravo. Influência da família, casado, não aqueles pais que fogem responsabilidade. Doutor Etande, professor Etande, deve ou não deve haver uma influência da família, não é, no processo de ensino e aprendizagem? Para respondermos esta questão, precisamos aqui conceituar a família, a dizer que a família é uma instituição social e também podemos tê-la como sendo a base fundamental da sociedade. Não há sociedade sem família, como também não há família sem sociedade. Portanto, se deve haver ou não influência da família no processo de ensino e aprendizagem, eu digo categoricamente que sim, tem de haver influência sim da família, porque a criança que vem de casa para a escola, ela não vem assim do nada. Portanto, ela parte de uma instituição. Ela parte de uma instituição que é a família, e então esta família é que deve acompanhar o processo de ensino e aprendizagem da criança. Mas também precisamos entender que se a família deve influir na vida da criança, também a escola deve exercer o seu verdadeiro papel. Processo de ensino e aprendizagem, estamos a falar de dois processos que devem funcionar em paralelo, devem acontecer em simultâneo. Estamos a falar do processo de ensino, que tem a ver com o professor que ensina, não é? Com o sujeito que ensina, e da aprendizagem, que tem a ver com aquela que nós consideramos como sendo o centro da aprendizagem. Portanto, estou a falar do aluno. Portanto, quem aprende é o aluno e quem ensina é o professor. Todavia, este professor que ensina deve, de antemão, ter a formação voltada ao seu profissionalismo. Então, se ele for professor, ele tem de ter uma verdadeira formação, ele tem de ter uma formação com qualidade, tanto voltada para esta questão. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos ter um professor que ensina, mas mecanicamente. Exato. E, resultado, teremos também alunos mal formados. Exato. E não é isto que o país está a precisar, não é isto que Angola precisa. Exato. Desde que a criança passa a frequentar a escola, não é? Onde é que a família tem falhado e a escola tem falhado? Porque depois os resultados vão ser apresentados na cabeça da criança. Então, onde é que a família e a escola têm falhado? Eu não vou ser assim tão categórico ao responder esta questão, mas durante a minha vida profissional enquanto professor, a família muitas vezes peca desde o momento em que matricula a criança e entende logo que toda a responsabilidade do ensino e aprendizagem deve ser da escola. Mas a escola, precisamos entender que ela tem as suas funções, na verdade. Só que a família também precisa completar as funções da escola.
A família precisa influir na vida do aluno ou na vida do filho. Não importa matricularmos o filho e depois aparecermos somente no dia em que formos chamados para ouvirmos como é que o filho está se a comportar, ou então para podermos saber do aproveitamento do filho. Por que ele reprovou? Por que ele não pôde aprovar? Quais são as dificuldades que ele vai tendo ao longo do próprio processo de ensino e aprendizagem? Ainda assim, a família tem o seu verdadeiro papel em acompanhar quase sempre. Acompanhar o processo do filho, desde o primeiro momento em que se faz a matrícula até ao fim do ano letivo. E tem de haver, sim, esta influência na vida da criança, porque a escola, se for ela a trabalhar por simplesmente, então vai existir um vácuo. Por isso é que tem de existir uma integração entre escola e família para a formação integral dos nossos filhos. Exato. O professor já não é mais o detentor de todo o conhecimento, não é? Aprende com o aluno com o professor e assim vice-versa. Daí que às vezes o professor já dá conta de um problema que o aluno apresenta e não comunica nem à direção nem à família e acha que vai resolver sozinho e depois o problema vai crescendo e no final de tudo às vezes o problema não é resolvido. Será que essa situação acontece nas instituições escolares? Sim, realmente acontece e são casos frequentes, sobretudo na nossa realidade angolana. Sabemos que hoje já não se fala mais do professor que ensina, do professor que é o detentor do conhecimento, do professor que sabe tudo. Não. Precisamos entender que hoje fala-se do construtivismo no ensino. Portanto, quando se fala do construtivismo, estamos diante daquele paradigma que nos diz que o aluno é o centro da aprendizagem. Portanto, todo o processo deve girar em torno do aluno. O professor é um simples orientador. O professor nunca deveria ser como alguém que sabe tudo, a ponto de considerar o aluno como sendo uma tábua rasa, uma teoria muito seguida, não é? Uma teoria que funcionou há já muitos anos. Portanto, precisamos entender que a criança é uma personalidade. Portanto, é uma personalidade em construção, é uma personalidade com atitudes, com conhecimentos, com experiências. Então, o professor precisa entender que não está diante de uma tábua rasa, está diante de uma individualidade, está diante de uma personalidade que também tem conhecimentos. Então, o professor aprende com o aluno também aprende com o professor. Exato. Precisamos entender isto. Exato. Daí que quando o professor identificar um problema, não é? Deve conversar diretamente com a família ou... De facto, quando o professor... Exatamente, obrigado. Sempre que o professor detectar algum problema, ele tem de saber que existe um aliado direto à escola, que é a família. São os pais encarregados de educação do filho. Então, se o filho comporta-se mal, se o filho tem tido dificuldades da aprendizagem, o professor, identificadas estas dificuldades, ele precisa reportar essas situações, primeiro à direção da escola e também à família. Agora, tem aqueles problemas que ele próprio pode se resolver, não é a família que resolve. Portanto, situações do processo de ensino e aprendizagem tem a ver com o próprio professor. A família simplesmente acompanha, dá um auxílio, não é, ao filho, orienta também, o caso, por exemplo, das tarefas. Os pais devem estar bem próximos dos filhos para poderem ajudar numa ou noutra situação. Tem dificuldades que existem dificuldades que as crianças podem atravessar ou a passar, né? Sobretudo da matemática, da língua portuguesa e outras ciências. Então, o pai em casa tem também o dever de auxiliar a criança, de ajudar o papel do professor. Exatamente. Daí que tem de haver uma colaboração direta entre a escola, tanto estou a falar do professor, e a família. Não podendo notificar apenas a família quando identificarmos um problema, mas que precisamos estarmos de par e passo e em constante interação para podermos construir esta grande personalidade que é o aluno. Exato.
Mas tem também aquelas situações, será que também deve-se chamar o encarregado quando o aluno é excelente, tem bom comportamento, é muito ativo, é dedicado? Será que há necessidade de chamar mais o encarregado? Porque são situações que às vezes o pai reclama, não é? Opa, me chamaram para dizer que não, você tira boas notas, enfim, tudo mais. Então me chamaram mais para quê? Existem pais que não querem mais saber quando está tudo bem, não é? Só querem saber, às vezes, para resolver um problema, não é? Então, se está tudo bem, não me chame. Será que essa situação acontece? É lamentável, não é? Ok. Quando o pai escusa-se deste tipo de convites, não é? O acompanhamento dos pais em relação aos filhos não deve acontecer simplesmente quando forem identificados determinados problemas por parte do filho ou do aluno. Não, não. O filho deve ser acompanhado, deve ser suportado, deve sentir a presença dos pais e encarregado de educação, deve sentir aquele afeto, aquela proximidade, tanto nos bons quanto nos maus momentos. Sim, para continuar na mesma dinâmica, para não baixar. Exatamente, não é? E deixa-me até dizer que isto já é bonito, já é saudável quando os pais são notificados para ouvirem o excelente desempenho de seus filhos. Isto é para quê? É para os filhos não desacelerarem, não é? Esta atitude que é boa, esta qualidade por parte do filho de procurar sempre a excelência. Sempre que os pais forem notificados para ouvirem do sucesso dos filhos, eu ainda acho que isto é um orgulho. Okay. Tem pais que não são notificados para essas questões, apenas são notificados para ouvirem e resolver um problema. Os problemas que os filhos andam a tramar na escola, o que não é saudável. Mas quando o pai for chamado para esse tipo de questões, é importante e é saudável que o pai esteja ali para então dar mais força ao filho. Exato. Existem aquelas situações que às vezes o professor dá conta que o menino não está a ter um bom proveito porque se calhar está a se passar por uma outra situação lá em casa, que às vezes o professor tem que cavar fundo para identificar o que é que realmente está a se passar, porque às vezes nenhum filho quer apresentar ao professor o que é que está a se passar lá em casa. Se calhar os pais estão completamente separados, não é? Isso é uma situação psicológica e real, não é? da nossa sociedade e à volta do mundo. Até que ponto a separação dos pais afetam no processo de ensino e aprendizagem? Olha, a separação, ou seja, a ruptura familiar influi negativamente na vida do aluno ou então do filho, se assim podemos dizer. Porque o filho precisa crescer num lar saudável, onde ele se sinta seguro e protegido. Agora, quando na família existir rupturas, existir conflitos, o filho pode até perceber. Não tem como não perceber que entre o pai e a mãe a comunicação está a soar mal. Então, daí que os pais, lares normalmente conturbados, tendem a ter filhos com insucesso escolar. Temos estado a acompanhar e a ouvir casos desta natureza que não são abonatórios. Então, daí que nós aconselhamos, e como temos vindo já a aconselhar, que os pais precisam apostar, sobretudo no diálogo, na família, e precisam lutar para protegerem a família, de tal maneira que aqueles aspectos, aqueles comportamentos nocivos não venham invadir a família a ponto de isto afetar a vida da criança. Afetá-la desde o ponto de vista psicológico, se assim podemos dizer, e afetivo. Então precisamos ter uma família saudável, uma família comunicativa, capaz de brindar todo o amor possível ao filho. E o filho deve notar isto, para que ela se sinta segura, se sinta uma criança feliz e assim facilitando também o trabalho dos professores. Exato. Agora, lares onde a criança não se sente bem porque os pais andam todo o tempo a brigar, andam todo o tempo a ingerirem bebidas alcoólicas. Esses lares não são saudáveis, não influem positivamente. O impacto é sempre negativo por parte dos filhos. Filhos destes que também, no final, acabam por assimilar os mesmos
comportamentos, o mesmo protótipo comportamental Sim, porque para a escola, vai estar normal. exatamente, para a escola e para a sociedade. Exato, sim. E o Estado tem vindo a combater esse tipo de comportamentos. As igrejas têm estado a trabalhar neste sentido, temos estado a realizar palestras para evitar esse tipo de situações. E as escolas também têm estado a nos ajudar neste tipo de situações. Exato. Eu trago essa questão porque muitas das vezes, né, conseguimos notar algumas crianças que pais separados, não é? Ora fica na avó, ora fica noutra avó, não é? A avó também que às vezes nem sabe ler, não é? E como é que vai ajudar a criança para se dar bem então, neste processo todo? Será que existem algumas consequências? Essas crianças que não têm esse acompanhamento padronizado, será? Sim, as consequências são drásticas. São drásticas, digo mesmo, porque esta criança que está a ser banalizada desta forma, ora está com o pai, ora está com a avó, ora está com a mãe. Esta criança não tem um lar fixo. A criança precisa conhecer onde fica a casa, precisa conhecer quem é o pai e quem é a mãe. E, sobretudo, ela precisa crescer num ambiente onde a mãe e o pai estão presentes. Salvo naqueles casos mais fora do normal, não é? Meio complicados, onde o pai e a mãe não estejam porque já não fazem parte do mundo dos vivos. Este é um caso isolado. Mas agora, tem aqueles casos em que o pai existe, a mãe também existe. Agora, na existência dos dois, o filho tem de saber que a nossa casa é esta, o meu pai é este, a minha mãe é este. E o comportamento é... Okay. Agora, o que nós temos estado a notar nos últimos dias é que os jovens namoram cedo, engravidam cedo e daqui a pouco têm filho também cedo. E isto faz com que estejamos perante uma mãe que no fundo é criança, não é? A criar também outra criança. Ainda não queimou a sua etapa. Não queimou a sua etapa, não passou naquela sua fase de brincadeiras, de jogos, não é? Aquela fase própria da adolescência, da juventude. Um adolescente precisa aprender da família que antes de ele atingir a idade própria, não é? Não pode engravidar. Ele tem de aplicar-se nos estudos, tem de participar nas atividades caseiras ou domésticas, tem de ajudar, tem de cooperar para o desenvolvimento da família, tem de aprender já uma arte qualquer, não é? E já existem vários cursos por aí. E é importante porque na vida não se estuda por simplesmente, não é só estudar, precisamos também optar por outras experiências. Exato. E deixar mesmo aqui uma recomendação às famílias, porque eu não sou apologista ao divórcio, não, eu sou contra o divórcio, sim. Salvo naquelas questões em que não dá mesmo, porque pode perigar a vida de um ou do outro. Mas aquelas questões que nós consideramos simples, não podemos deixar que desagreguem o casal. Portanto, precisamos trabalhar no sentido de aproximarmos os cônjuges para educarmos melhor os nossos filhos. Desta feita, estaremos a contribuir para a sua formação, para a sua formação integral. Também tocamos, né, no aspecto de casais, não é? Se calhar é um outro assunto que vamos falar com mais profundidade em outros momentos, não é? Sim. Já estamos a terminar, sim. Qual seria a melhor cooperação entre a família e a escola? Sim, a melhor cooperação entre a escola e a família seria as direções das escolas providenciarem esta oportunidade onde os pais e os professores se encontrem, não é? Se comuniquem, dialoguem e que os professores conheçam, sobretudo, as particularidades individuais ou as características dos alunos que acompanham. Conhecer cada criança, é verdade que é difícil, porque por hoje, o professor é obrigado, por vezes, a acompanhar ou orientar uma turma de 60 a 50 alunos. É nossa realidade, não temos como. Mas o professor precisa esforçar-se. Muito. Então, por se tratar de 365 dias que o professor tem de estar com esses meninos, precisa elaborar um plano, um projeto, onde, até o ano letivo terminar, ele conheça o pai ou a mãe de cada criança que o professor estiver a orientar. É possível, com um bom projeto, não é?
vamos supor que o professor tenha um plano, elabora um plano, onde diariamente ele precisará conhecer o pai do aluno A ou do aluno B. Sim, é necessário, sim. Exatamente. Isto é bonito para podermos então dialogar, para podermos reportar as dificuldades que a criança está a passar, os sucessos que ela está a alcançar, que tarefas os professores precisam ter para colaborarem com a escola. Isto é importante. Neste momento é o que falo, os nossos filhos que se encontram na creche já estão de férias, mas a creche orientou aos nossos filhos determinadas atividades que elas estão a realizar neste momento de férias. Com a ajuda dos... Com a nossa ajuda, claro, Exato, como pais e encarregados de educação. E tem sido proveitoso, tem sido maravilhoso. Então, esta é uma das estratégias pedagógicas que as escolas poderiam adotar, não é? Com os pais e encarregados de educação de modo geral. Exato. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Nós já estamos quase na nossa, não é? Nosso pontinho final. Mas antes, não queremos terminar sem deixar aqui algumas recomendações, não é? Para aqueles pais que não se dedicam aos seus filhos, conforme diz o nosso professor aqui, não é? A creche deixou aí algumas atividades para que sejam resolvidas em casa, mas alguns pais, mesmo assim ainda, acabam de deixar essa responsabilidade dos manos. Faz com mano ainda, faz com mano. Se calhar faz com a titi, você sabe isso aqui, não é? Faz ainda, ajuda aqui. Então, qual seria uma recomendação a todos os pais responsáveis? Muito bem. A minha recomendação para os pais é que neste momento de férias os pais não se desliguem dos filhos. Está tudo bem que os filhos precisam descansar, mas ainda assim precisam orientar determinados exercícios, talvez de matemática, da língua portuguesa, cópias. Então, estou a falar mais dos alunos do ensino primário. Exato, sim. Agora, os alunos do ensino secundário, esses já têm uma certa maturidade neste sentido. Mas os alunos do ensino primário, estes sim, precisam de um acompanhamento dos pais, um acompanhamento responsável, milimétrico. E isto contribui também para o próprio crescimento da criança, o crescimento intelectual da criança. Sim. Então, terminamos assim a nossa transmissão, influência da família no processo de ensino e aprendizagem. Ficou uma dúvida por tua parte, não é? Então deixa aqui nos comentários e agradecemos mais uma vez, não é? Eu, em particular, agradeço ao Dr. Etande, que por sinal também é um pastor que dirige uma congregação, é muita responsabilidade, afinal de contas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por ser um professor, pastor, que aceite mais convite, né? Nas outras ocasiões. Nós terminamos por aqui. Obrigado.